Jesus abençoe a todos. Jesus te deu uma missão. Jesus diz: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ser batizado é vencer o mundo, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Com Jesus, temos a nova vida. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Apóstolo João diz: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a fé em Jesus como Senhor e Salvador. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Vencer é Jesus. Jesus é vencer. E vencer o mundo significa vencer os demônios. Assim como Jesus venceu o diabo, por sua morte, derrotou aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertou aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, vencer o mundo significa vencer o medo da morte. E Jesus libertou aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A missão é vencer o mundo. E vencer o mundo significa ressuscitar junto com Jesus. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais
por meio do seu Espírito que habita em vocês. A missão de vencer o mundo não é mais condenar o mundo, é, por amor a Cristo, suplicar. Reconciliem-se com Deus. É vencer pelo nome de Jesus. É vencer pelo Espírito de Deus. Espírito Santo, receba Espírito Santo. Ore comigo. Diga: Jesus, eu te amo. Como filha de Deus, eu confesso Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou dos mortos, venceu a morte, me livrou do diabo e me aceitou como filha de Deus. Eu te peço o seu melhor presente, o Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Jesus abençoe a todos mais e mais.